Primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios. Realização: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Sejam todos bem-vindos, autoridades já mencionadas, senhoras, senhores, bem-vindos ao primeiro Fórum Porto e Negócios. É uma oportunidade importante, única, que o Sistema Santa Cecília de Comunicação faz e o seu complexo educacional há mais de 58 anos. O sistema de comunicação mais recente, há 22, mas cumprindo essa missão de sempre discutir, debater todos os assuntos relacionados à Baixada Santista, ao Brasil e ao mundo. Temos um tema fundamental, que é a ligação seca entre Santos e Guarujá, e ao mesmo tempo notamos que é um tema que vem sendo discutido há mais de 90 anos, quase 100 anos. E não pretendemos que esta discussão continue por mais 100 anos. Nós queremos encontrar opções, conciliar projetos e, principalmente, encontrar caminhos para que, através destes debates, deste primeiro fórum, nós estejamos, acima de tudo, tendo a oportunidade de decisivamente mostrar as opções necessárias para que governo federal, governo estadual, possa fazer a melhor decisão para a Baixada Santista e para o Brasil. Se nós avaliarmos bem tudo aquilo desses 90 anos que nós estamos discutindo, porto ou túnel, comparado a grandes investimentos feitos em cidades do interior do estado de São Paulo, nós vamos notar que nós estamos discutindo sobre o maior porto da América Latina. Nós temos a questão do meio ambiente, temos a questão do turismo. Recebemos aqui, prefeito Paulo Alexandre, nosso prefeito Walter Suman. Nós temos mais de 2 milhões de turistas que vêm à Baixada Santista nas temporadas, e nós precisamos exatamente avaliar, analisar tudo aquilo que possa ser feito, já que em várias cidades, durante esse período, nós tivemos aeroportos, rodovias, heliportos, e nós continuamos discutindo, debatendo, e infelizmente a nossa região não tem um processo decisório em momentos fundamentais para o seu progresso e para o seu desenvolvimento. E a Santa Cecília TV está disposta exatamente, através deste debate, desta discussão, que reúne não só as autoridades, mas uma plateia seleta de vários segmentos e várias áreas relacionadas à Baixada Santista, e temos a convicção e a esperança de que, através dessas discussões, nós encontraremos caminhos para que a Baixada recupere boa parte de seus investimentos e consiga avançar na modernização, mas avançar, acima de tudo, pensando no bem-estar da população da Baixada Santista. Boa noite a todos, meu nome é prazer, parabenizar a família Santa Cecília por esse evento, a todos que compõem essa ilustre mesa, a todos os participantes,
dizer que essa é uma decisão que vai ser fruto de consensos, de bons debates, e que é uma decisão que contraria um provérbio chinês que diz que a sabedoria é o caminho do meio. Aqui não tem caminho do meio, é ponte ou é túnel. E nós vamos debatê-lo baseado em critérios. E os números falam por si só. Se somarmos a movimentação hoje de caminhões, automóveis, motos, bicicletas, pedestres, em torno de cerca de 70, 80 mil unidades, e pessoas passam diariamente pelo sistema de travessia de ferryboat e das barcas do Itapema. Tenho certeza que o fruto desse bom debate será benéfico a todos nós. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Em nome do nosso ministro Tarcísio Gomes de Freitas, eu agradeço o convite do Sistema Santa Cecília de Comunicação para estarmos aqui. E é sempre muito bom estar em Santos. A gente, nossa secretaria, assim como os demais ministérios, fica em Brasília. E é muito bom estar na ponta, estar conversando com todos. Temos aqui vários colegas portuários aqui na plateia, outros colegas portuários aqui também dividindo o painel conosco. E esse tema é um tema que a gente, enquanto ministério, já vem acompanhando há um tempo. Logicamente, nos últimos meses, ele tomou uma proporção bem maior. E o que a gente vem defendendo, e temos tentado conversar com todos os atores, antes de tomar a decisão se teremos uma ponte ou se teremos um túnel, temos que discutir quais são os aspectos que a gente está querendo enfrentar, o quanto estamos preocupados com a logística, com a mobilidade, com as pessoas de Santos e Guarujá, principalmente com o porto também, que isso é o que nos dá trabalho, nos afeta diretamente. O porto enquanto um equipamento não só para a região santista, mas para toda a balança econômica brasileira. Então, temos que estar atentos à melhor solução de engenharia. Já tivemos audiência pública em cima desse tema, já tivemos outras discussões também. E o mais importante nesse momento é termos a clareza de que a busca pela melhor solução não pode ser superada pelas paixões, pelas emoções que realmente envolvem um tema tão importante e tão longo de discussão como esse. Boa noite a todas, boa noite a todos. A Câmara Municipal, mais uma vez, prova que tem uma responsabilidade muito grande sobre esse momento. Todos os seus parlamentares hoje estão participando desse debate. Isso que é importante para uma cidade que há tanto tempo escuta alguma coisa que vai ser feita no nosso porto. Nós precisamos de ação, de imediato. Não quero mais pensar em paixão, não quero pensar mais em lado técnico. Eu quero a resolução o mais rápido possível. E o que está aí hoje, o desenho que está aí é da ponte? Vamos fazer a ponte. Vamos ter consciência disso. Depois vamos fazer o túnel. E quantas vezes for necessário, mas eu sou a favor de que se tome uma decisão imediata para que Santos e toda a região se desenvolva. Muito obrigado a todos. Boa noite. Iniciar, primeiro, parabenizando o Sistema Santa Cecília de Comunicação pela liderança, pelo protagonismo na organização desse importante evento, que é um evento importante não só para a região, Marcelo, Lúcia, mas importante para o mundo, porque nós estamos discutindo aqui a ligação entre as duas margens do maior porto do hemisfério sul. Fundamental, portanto, que essa discussão possa ser feita com a qualificação que nós estamos aqui observando no palco, na plateia, com o envolvimento de toda a sociedade civil organizada, com as lideranças políticas. Muito importante que esse diálogo seja transparente, que os argumentos sejam colocados e, logicamente, que a expectativa nossa, de toda a população, é que essa discussão se esgote, que nós possamos encerrar essa discussão e partir para a ação. Há quase 100 anos se discutem projetos, propostas, ideias em relação à ligação entre as duas margens, entre as duas cidades. E eu sempre digo que todos os projetos apresentados no decorrer desses últimos anos têm uma única semelhança. Todos eles ficaram no papel. Nenhum deles foi executado. O que a Prefeitura de Santos defenderá é que é uma e outra, né? Projetos não são excludentes, são complementares. Por mais esforço de engenharia que se faça e de argumentos técnicos, uma ligação apenas não vai suprir a demanda da mobilidade urbana,
a demanda do porto, das cargas, a demanda do VLT, como nós estamos vendo passar aqui num dos projetos apresentados. Isso é inimaginável. É necessário sim que nós possamos fazer a discussão e ação e execução de um projeto que seja aquele mais viável tecnicamente, que seja mais viável economicamente e possa sair, né, da lista de lendas urbanas que nós temos na Baixada Santista. Muito obrigado a todos pelas palavras. Chamamos ao palco nesse momento o senhor Maxwell Rodrigues. Muito difícil de se imaginar que há 2 anos atrás nós iniciamos um projeto chamado Porto e Negócios e que hoje tem essa grande representatividade na nossa região. E hoje assumo a responsabilidade de mediar esse evento. Gostaria de convidar para as considerações iniciais o representante do governo federal, Fábio Lavoro. Mais uma vez, boa noite a todos. O grande ponto é, qualquer que seja a solução, por mais que a gente todos tenhamos ansiedade de ter uma resposta rápida e ter um desenho de uma solução da ponte, ou do túnel, ou de 2 pontes e 2 túneis, ou de quantas ligações a gente entender adequada, algumas perguntas e alguns questionamentos a gente não pode tirar da mente. O primeiro é, que tipo de problema a gente pretende atacar? Se é o problema da logística, da mobilidade, da preocupação com as pessoas que fazem essa ligação tanto no seu dia a dia de trabalho ou para a questão de veraneio, e principalmente quais impactos isso vai ter, os impactos dessa solução ou dessas soluções que a gente implementar, quais os possíveis impactos que isso podem ter no cotidiano, impactos positivos e negativos no cotidiano dessas mesmas pessoas e principalmente no cotidiano do Porto de Santos. Nós já foram levantados aqui os números do Porto de Santos, todos sabem a importância desse porto, não só para a região, mas também para a economia do país, e a gente tem que ter o compromisso e a responsabilidade de olhar para o que a gente precisa de solução do presente, para os possíveis caminhos que esse porto vai tomar nos próximos anos. Muito se fala sobre uma abertura de capital, muito se fala sobre uma melhoria da gestão, muito se fala da ampliação da participação do privado nessa discussão, e de novo, essas soluções que a gente está propondo estão alinhadas com esse planejamento futuro do porto? Esse planejamento do futuro do porto está alinhado com o que a cidade precisa, com o que o Estado precisa? Então essa discussão é que tem que acontecer. Agora, quando se fala em fazer uma discussão, não se fala em fazer uma discussão por tempo indeterminado. Temos que ter a responsabilidade de que, pelo tempo que esse tema já se gastou, temos que ter o compromisso e a responsabilidade de levar isso com a celeridade que o caso requer. Temos o compromisso com a responsabilidade de achar soluções factíveis, e aí sim eu concordo. Uma solução factível, teremos a questão do feito melhor do que o perfeito. Obrigado. Nós que agradecemos e com a palavra agora o representante do governo do Estado, Valdemar Júnior. Boa noite a todos. Eu gostaria de primeiro fazer uma lembrança histórica de que a Secretaria de Logística, em 2012, aliás, antes disso, já tinha tentado uma solução de uma ponte, na época do governador Serra, uma ponte estaiada na região onde hoje temos as barcaças. No entanto, não foi adiante, justamente por falta de recursos. Na sequência, a própria Secretaria, sua área de planejamento, fez um estudo extenso sobre 7 alternativas de locações dentro do canal, e então não existe uma solução única para esse universo a ser atendido. A própria Secretaria, eu até agradeço e fico lisonjeado por tanto apoio ao túnel, porque foi, talvez alguns não saibam, mas foi a Secretaria que contratou o projeto do túnel. Pagou-se um montante razoável para fazer o projeto do túnel e, na sequência, chegou-se à conclusão de onde viriam os recursos. E os estudos técnicos que a Secretaria faz coloca 2 alternativas. Se houver algum tipo de recurso resultante da operação do projeto, no caso o túnel, e no caso seriam tarifas,
tem-se condição de fazer uma concessão pública a uma entidade privada. Ela investe no projeto e recupera o capital durante um período através da cobrança de um pedágio. Chegou-se à conclusão que ou o pedágio seria proibitivo ou o prazo de concessão seria muito extenso e talvez não houvesse atrativo de algum financiador. Então, em paralelo, já existiam estudos, no caso Ecovias e outras entidades, e no caso da Ecovias, ela tem uma particularidade. Ela tem duas grandes, enormes rodovias muito bem operadas, a Imigrantes e a Anchieta, e essas duas concessões chegam aqui muito próximo do porto. Então, eles próprios estudaram e, com a anuência do próprio governo do Estado, essas duas concessões poderiam abarcar algum tipo de investimento adicional ao projeto da Imigrantes e da Anchieta, que pudesse apresentar uma das soluções para a transposição do canal. E foi isso que foi feito. Esse projeto da Ecovias, ele pega carona, e é um procedimento absolutamente legítimo e legal, extensão de uma concessão, e aí poderia se pensar, vamos aumentar a tarifa da Imigrantes? Não. Tem a segunda opção, que é aumentar o prazo de concessão sem mexer na tarifa. E foi isso que foi estudado. Agora, talvez na sequência eu pudesse dar mais informações a respeito. Sem dúvida, agradeço. Convidamos agora o presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, Casimiro Tércio. Obrigado, Maxwell. Quero agradecer primeiramente ao Sistema Santa Cecília de Comunicação, de Universidade, enfim, pelo evento. Acho que é importantíssimo a gente debater com a comunidade portuária, com a comunidade política, que de fato está sendo envolvida com mais afinco a partir de agora. E dizer uma coisa, peguei uma frase do Peter Drucker: o planejamento a longo prazo não tem a ver com decisões futuras, mas o futuro das decisões de hoje. Tomar a decisão hoje de emplacar um projeto que limita, de certa forma, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de segurança, um projeto de ampliação do maior porto do hemisfério sul, da América Latina, enfim, de um porto que tende a crescer cada vez mais, ainda mais agora com a concessão da Norte e Sul, que coloca pelo menos mais 3, 4 milhões de toneladas num prazo não muito longo dentro de Santos, tem que ser feito com cautela. E é essa cautela que a gente está chamando a discussão. Então, soluções são possíveis. O túnel tem um impasse financeiro. Existem outorgas, o próprio prefeito Paulo Alexandre colocou que o recurso não vem para o investimento local. Já estamos negociando com o Ministério, o próprio ministro Tarcísio já se manifestou, os próximos recursos de outorgas virão para investimento local. E por que não ir investir no túnel? Investir dinheiro que a companhia arrecada por meio de tarifas para proteger o canal é uma solução. Então, esse dinheiro pode ser à vista, no ato da construção, ou ele pode ser uma contraprestação, que é um fluxo de caixa descontado. A solução que a gente está tentando construir, e estamos aqui buscando diálogo de forma aberta, é o que de fato resolve o problema portuário sem atingir a operação do longo prazo do porto. Nós fizemos um levantamento, nos últimos 5 anos aconteceram mais de 20 inquéritos em andamento na Marinha por desvio de rota. Isso significa que se esses 20 desvios de rotas fossem no alinhamento da ponte, nós teríamos 20 colisões que poderiam impactar na própria ponte, com certeza impactaria no casco do navio e poderia trazer algum tipo de acidente ambiental. O que a gente precisa chamar a atenção é que até agora foi estudado um cenário referencial para a operação da ponte. O que a gente quer chamar a atenção é que existe um plano de ampliação do porto. E é esse plano que a gente quer colocar na mesa para discussão e alinhar a ponte nesse contexto. Muito obrigado, presidente. Gostaríamos agora de passar a palavra ao diretor superintendente do Grupo Ecovias, Rui Klein. Por favor, Rui. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Ecovias, Ecorodovias, ficam muito satisfeitos em estar aqui debatendo um importante projeto de infraestrutura aqui para a região.
Muito obrigado. Acho que durante a exposição aqui a gente vai debater bastante premissas. Eu acho que os prefeitos aqui colocaram muito bem aí a importância da ligação. A Secretaria historiou um pouco aqui o contexto aí dos últimos praticamente 10 anos, né? O governo federal também atuante junto com a companhia Docas aqui na discussão, nas premissas. E acho que hoje é um momento muito importante para que a gente repasse essas premissas, traga um pouco mais de conhecimento pleno para todos e possamos sair daqui um pouco melhores do que entramos, né? No sentido de conhecer um pouco mais os projetos e, no caso especial aqui hoje, a ponte no fundo do canal. Muito obrigado. Convidamos agora o presidente do Conselho da ABTP, o senhor Clítio. Por favor, senhor Clítio. Boa noite a todos. A associação, ela defende princípios antes de defender seus associados. E os bons princípios da administração portuária tomam exemplo no que é feito no resto do mundo e no próprio modelo de gestão portuária apregoado pelo modelo Landlord Port do Banco Mundial, modelado, né, para ser replicado no mundo pelo Banco Mundial. Esses princípios prevêem que investimentos dessa magnitude, intervenções dessa magnitude, devam passar pelo crivo da comunidade portuária, que é representada pelo Conselho da Autoridade Portuária, onde sentam as 3 esferas de governo. Uma não deve se sobrepor à outra. E mesmo 2 esferas de governo não devem se sobrepor à percepção da comunidade portuária. Lá sentam os operadores, os empregados, as empresas, os usuários. Entendo que essa licença portuária deve ser obtida antes de prosseguir qualquer projeto dessa magnitude. Todo projeto dessa magnitude deve também estar 100% aderente ao plano de desenvolvimento futuro do porto. A estratégia do porto deve receber o selo da autoridade portuária, seja ela, no nosso caso, federal ou, como no resto do mundo, em muitos lugares, também defendemos a descentralização por princípio, né? A autonomia máxima do planejador presente, seja federal, seja estadual ou municipal. Então, entendemos que essas 2 aderências, a concordância do Conselho da Autoridade Portuária e a aderência ao planejamento e desenvolvimento do porto, não estão presentes ainda. Além disso, olhando todos os grandes exemplos de portos no mundo, só existem pontes no fundo dos canais, depois de alguns túneis, na maioria deles, e em locais onde não tem tráfego de embarcações marítimas relevantes. Não se trata de ponte ou túnel, mas sim do que esta ponte de per si está significando em termos de eventual redução operacional, aumento de riscos, problemas para expansão futura e, sim, é função da ABTP também defender seus associados a percepção de perda operacional, de prejuízo operacional para um relevante ator, relevante operador, arrendatário de uma área no Porto de Santos. Essa é a posição da ABTP. Muito obrigado, senhor Clítio. Vamos abrir agora a segunda etapa, onde as autoridades políticas terão a oportunidade de fazer as suas considerações iniciais em relação ao projeto apresentado pelo governo do Estado, ou até propriamente um questionamento para um dos técnicos e das autoridades técnicas aqui presente. Então, vamos iniciar pelo prefeito do Guarujá, o senhor Walter Suma. A grande preocupação que nos aflige diariamente, especialmente em período de temporada, é a grande movimentação de pessoas e de veículos. Diariamente, cerca de 250 caminhões, cerca de 23 mil automóveis, 10 mil motocicletas, 15 mil bicicletas e 30 mil pedestres utilizam o sistema de travessia de Barcas, Itapema, Santos e Ferryboat. Daí o grande volume de críticas, de ansiedade, de angústias que essas pessoas passam no dia a dia e a cobrança que fazem de maneira bastante dura e muitas vezes responsabilizando a própria administração municipal. Nós não fugimos dessa responsabilidade,
Nós estamos para e passo juntamente com a Dersa, cooperando para que os transtornos sejam os menores possíveis. Guarujá tem uma margem portuária, 9 terminais, dos quais 30% da movimentação de cargas ocorre na margem esquerda do complexo portuário da Baixada Santista. Daí a nossa grande preocupação, inclusive com a perspectiva já muito próxima e definida o alvará, da ampliação do leito de atracação de navios por parte da Santos Brasil, gerando investimento em torno de 150 milhões de reais, e em breve TGG, TEG e TEAG também investindo cerca de 180 milhões de reais. Uma perspectiva positiva, daí a nossa preocupação. Nós estamos abertos ao pleno debate, estamos procurando a melhor opção e deixar marcado que a nossa postura, considerando todos esses fatores, caminha para a construção do túnel ligando a margem esquerda do complexo portuário a Santos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, prefeito Walter Suman, e passamos a palavra agora para que faça as considerações iniciais a deputada federal Rosana Vale. Boa noite, deputada. Boa noite. Tenho acompanhado essas discussões como jornalista e agora como deputada. Acompanhei a visita do governador, em que ele se manifestou favorável e até a concessão da Ecovias, prolongando a concessão da Ecovias até 2025 para a construção da ponte. Então, o que nós temos disponível no momento? Qual é a opção que nós temos? Nós temos essa opção, 2,9 bilhões que viriam da iniciativa privada. Pois bem, a Codesp se mostrou favorável ao túnel, diz que a ponte traria problemas à movimentação dos navios no porto. Então nós temos que chegar num consenso. A ponte, 2,9 bilhões, um empreendimento que viria da iniciativa privada. A Codesp e também o CAP, eu vi alguns falarem, acho que foi um que falou sobre o CAP se mostrou contrário à ponte e favorável ao projeto do túnel. Então, o túnel, 3,4 bilhões, se eu não me engano. 3,4 bilhões. Da onde viriam esses recursos? A Codesp vai arcar com o que falta se o projeto melhor for o túnel? O recurso que falta para a implementação do projeto virá de quem? Virá da Codesp? Eu já passo essa pergunta, então. Virá do governo federal? Se virá, se é o mais plausível e o melhor, então vamos defender essa estratégia. Obrigada. Nós agradecemos a deputada federal Rosana Vale e convidamos para as considerações iniciais em relação ao projeto ou um questionamento para uma das autoridades técnicas aqui presente, o deputado federal Júnior Pozella. Bom, boa noite a todas e a todos. Uma saudação especial ao presidente Marcelo Teixeira, em nome dele, todo o grupo de Santa Cília, a família ciliana, pelo protagonismo e a credibilidade do evento. A gente precisa se preocupar na ponta, no resultado final, com a população, que é o que mais sofre. O sistema de balsa está em colapso. As pessoas não aguentam mais, está saturado. E às vezes na Bacia das Almas, de sopetão, a gente desenvolveu um projeto que custa dinheiro, você vai fazer uma concessão, você tem algumas questões comerciais que envolvem, e depois esse projeto, se tivesse sido feito há 50 anos atrás, talvez a ponte, quando se discutia lá com Ademar de Barros e etc., como aqui já foi dito, será que essa ponte teria que ter sido destruída agora? Os navios que tinham altura alguns anos atrás serão os mesmos que têm a mesma altura atualmente, ou daqui a 50 anos, como que estará esse sistema? Talvez não seja nem esse o problema da altura do navio, mas a gente tem um problema muito sério, justamente que envolve a mobilidade urbana, a logística portuária, e essa questão da balsa, que nos preocupa muito. Então, e para não ficar indo e voltando, não tomando partido, porque eu gosto de, quando eu marco posição, eu não volto atrás. Para me conscientizar e me convencer o que é melhor, se é ponte ou se é túnel, eu justamente entendo que lá no campo da CVT, que é a Comissão de Viação e Transporte, a gente aprovou um requerimento para uma audiência pública mais ou menos nesse estilo, presidente Marcelo, e que é importante. O governo federal está debatendo e também o governador, o Dória. Eu conversei com a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce, justamente ela entrou em contato com o governador para que a gente possa já, através dos nossos deputados estaduais, também
partir para um convencimento e um entendimento. Eu queria deixar uma pergunta para o Tércio, justamente nesse sentido, Tércio. A gente tem um problema do Valongo, né, muito sério. A gente tem um terminal marítimo também que está obsoleto, né, o Concais, enfim. Eu acho que tem algumas soluções que, conversando tecnicamente com o governo federal, já me deram uma luz que talvez tudo que a gente gasta com dragagem, né, o que gastou nos últimos 2 anos, talvez esse recurso, só para concluir, eles já seriam suficientes para, de repente, aportar essa diferença num túnel, que seria algo que atendesse a todas as questões, né? Teria uma viabilidade um pouco mais inteligente nesse momento. A gente precisa tomar um cuidado e ver o que vai atender a nossa população, que é o nosso objetivo principal. Obrigado. Agradeço as palavras do deputado federal Júnior Bozella e convido agora para fazer suas considerações iniciais o deputado estadual Tenente Coimbra. Primeiramente, boa noite a todos. É praticamente unânime que a ponte ela não atende à demanda portuária. E conversando com pessoas influentes da própria população, até puxando um gancho do Bozella, referente à mobilidade urbana, a gente viu que alguns dados mostram que a população da Baixada Santista que vai fazer a utilização dessa ponte, que vai deixar de utilizar a travessia de balsas, é menos que 40%. Então, não atende à área portuária e não atende à mobilidade urbana da Baixada Santista. São mais 3 bilhões investidos, que não vai atender a área principal, nem a população. Então, quem vai atender? E a outra pergunta que eu deixo, referente a uma grande vitória que tivemos na Baixada, o aeroporto do Guarujá, eu que trabalhei 3 anos no resgate aéreo, me preocupo bastante com isso, com a aproximação do cone aéreo, se vai ter algum prejuízo. Então esse é o segundo questionamento que eu deixo. A primeira, se já tem dados específicos da população da Baixada Santista que vai deixar de utilizar a balsa para utilizar a ponte, tendo em vista que esse semestre na Assembleia discutiremos a desestatização do sistema da balsa, né, desestatização da DERSA, e isso vai comprometer 100% o projeto. Então, são informações que precisam ser respondidas. Convidamos agora o deputado estadual, professor Kenny Mendes. Muito obrigado. Primeiramente, uma boa noite a todos. Boa noite ao presidente Marcelo Teixeira, toda a família Teixeira aqui presente. Parabenizo pelo magnífico evento, né? Nunca vi tantas autoridades presentes, desde que eu me lembre, como político, discutindo um tema como a ligação seca entre Santos e Guarujá. Então eu gostaria de dizer primeiramente, o Tenente Coimbra foi muito feliz quando ele citou também o espaço aéreo, já com a probabilidade de termos aí em breve aí o nosso aeroporto finalmente também na nossa região. E bem no caminho, né, de quem, principalmente a maioria dos voos com certeza virão da capital, e bem na metade do caminho indo para o aeroporto do Guarujá. Então essa é uma preocupação. E quando se trata de discutir entre o túnel e a ponte, é muito simples, qualquer leigo poderia ver as vantagens que o túnel teria. A ponte teria 4 pistas, 2 para ir, 2 para voltar. O túnel teríamos 6 pistas, 3 para ir, 3 para voltar, com a possibilidade ainda de uma ciclovia, como bem disse o prefeito, mais de 15 mil ciclistas atravessam diariamente o ferry boat ali na ponta da praia, aí também a barca Vicente de Carvalho, mas também uma passarela de pedestres, com ainda a possibilidade de ampliação do VLT na 4ª fase. Então isso seria importantíssimo para o desenvolvimento da nossa região. Mas eu fico preocupado também com 2 outras grandes obras. Nós estamos aí, atualmente, executando uma gigantesca obra que é na entrada da cidade de Santos, para resolver justamente os congestionamentos ali naquela região. Então, para que trazer centenas de caminhões da serra até a entrada da cidade, quando nós estamos ali realizando uma obra para resolver aquele gargalo? Eu acho um pouco incoerente. E também não resolveríamos o problema da travessia de balsas. Então, quer dizer, nós temos uma outra grande obra na ponta da praia, a revitalização da ponta da praia, continuando com aquelas filas intermináveis. Quando eu conversei com o presidente Tércio, eu disse para ele, havia uma preocupação com as desapropriações ali na área do Macuco. Só que um túnel não precisa ser em linha reta. Diferentemente de uma ponte, o túnel pode muito bem fazer uma curva. Então ele poderia muito bem começar dentro da perimetral
ir em direção ali ao terminal de passageiros, de cruzeiros, e sair do lado de lá em Vicente Carvalho, na Avenida Santos Dumont, ali bem no coração de Vicente de Carvalho, e atenderia todas as partes e com certeza a travessia dos motoristas, dos ciclistas e dos pedestres. Muito obrigado. Nós que agradecemos as palavras do deputado Kenny Mendes. Irineu, temos inscritos para fazer o primeiro questionamento? Temos sim, Máxio. A primeira pergunta é do doutor Ivan Sartori, desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor Ivan. O deputado Júnior Borzella falou na parte de dragagem que nós poderíamos transferir esses recursos para a ponte. E como ficaria a navegação lá no canal dos navios que passam por ali? Se nós utilizássemos esse dinheiro, nós não teríamos condição de manter a profundidade desse canal. Então essa é a pergunta que eu faço para o deputado Júnior Borzella. A gente tem debatido no âmbito do governo federal justamente isso, né? A descentralização do porto, né? O modelo de gestão mais avançado. Todos os portos desenvolvidos no mundo têm um modelo landlord, um modelo descentralizado, que é um debate muito intenso que tem ocorrido. Eu, particularmente, antes de tomar posse no governo de transição, conversei muito com o ministro Paulo Guedes e também com o ministro Tarcísio e, obviamente, depois com as autoridades portuárias constituídas já nas suas respectivas funções, e a gente está caminhando nesse sentido, para esse consenso. E a dragagem do porto, diferente daquilo que o governador diz publicamente, que é a favor da privatização, é muito difícil você privatizar o Porto Santos, né? Se você privatizar o Porto Santos, você vai, né, privatizar a Polícia Federal, a Anvisa, né? É muito complicado, não faz sentido. Então, quando a gente discute a privatização, são de serviços, são de setores, e um desses serviços a serem privatizados justamente é o da dragagem. Agradeço o deputado Borzella. Nós recebemos um questionamento através do Santa Portal, direcionado ao presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, Casemiro Tércio, e eu vou pedir também que o Casemiro responda já a pergunta da deputada federal Rosana Vale e do deputado federal Júnior Borzella. Casemiro, você afirmou que não é favorável ao projeto de ligação seca proposta pelo governo do Estado. Qual a solução, uma vez que a sociedade não consegue mais conviver com os problemas atuais? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é a discordância do projeto da Ecovias, é uma discordância de traçado. Tá? Como o Clit colocou bem anteriormente, a gente entende que esse traçado tem que ficar muito mais ao fundo do canal e reconstituir, obviamente, os custos de projeto e entender se existe de fato essa viabilidade, uma vez que a ponte ela é um bypass entre a Anchieta e a Domênico Rangoni, ligando um ponto A a um ponto B, ganhando aí no final do destino 3 quilômetros e 10 minutos de trajeto. Então já foram vários projetos discutidos, a nossa diretora de infraestrutura está aqui, ele esteve na Pianchi esse ano, 3 soluções: ponte, túnel escavado, túnel submerso. E a solução foi túnel submerso. Então essa é a nossa pontuação. Para finalizar, dinheiro. Essa era a pergunta do deputado. O dinheiro para investir no túnel, ele pode vir de duas formas. Ele pode vir para fazer a diferença da viabilidade, ou seja, onde que está essa fração que falta para viabilizar o túnel, ou numa contraprestação, em que você paga, como se fosse ao invés de você pagar à vista a sua casa, você está pagando o aluguel dela. A gente pagaria o aluguel da amortização desse túnel ao longo dos próximos anos. Ou seja, a parcela que caberia à autoridade portuária para garantir a viabilidade do túnel. E aí pensando sim, em proteger o canal para grandes navios. Hoje, por exemplo, estamos já conversando com alguns terminais sobre o uso de Baby Cape, para quem não conhece, um navio maior que o Panamax, para grãos, ou seja, um aumento do tamanho do navio para a operação de grãos. E isso é importante entender porque a economia, o comércio mundial, ele tende a mudar. Dando sempre a abertura de espaço de forma igualitária, eu tenho um questionamento agora ao Rui Klein, o representante, diretor superintendente da Ecovias, um questionamento que veio, Rui, através do Santa Portal também. O cronograma inicial proposto de obra é de 39 meses. A pergunta é,
qual a metodologia que será utilizada e se haverá impactos no canal de navegação. Neste caso, neste traçado, para essa questão, esse terreno, a gente entende o túnel mais adequado, fundo de canal. Quando falarmos em soluções urbanas, para outros modais, né, seja pedestres, ciclistas, aí concordo com o Tércio, com a equipe da Codesp, com quem trouxe para a mesa, o Clítio aqui, essa questão do túnel ela é preponderante, ao meu ver. Mas a Ecovias está centrada numa discussão a convite do governo do Estado, como aqui o Valdemar comentou, para trazer a solução da ponte. E qual ponte? A melhor ponte, a mais alta possível, com o maior vão possível, para que ela não traga nenhuma restrição. Acho que esse é o ponto que o Tércio tem trazido muito bem, que a ponte não seja um limitador. E isso a gente concorda em gênero, número e grau. Pegando o teu gancho, Maxwell, só para fechar a pergunta, o método executivo da ponte, nesse caso que a gente está trazendo a ponte estaiada, ele é tão, ou na verdade a gente já analisou, ele é melhor do que inclusive o da Codesp de afundamento das aduelas, porque ele vai totalmente por cima na execuibilidade do túnel, então ele não interfere em momento algum no vão de navegação. Ele tem apenas os cuidados na proteção e na cravação de estacas, na execução das fundações. Então temos também essa segurança da parte executiva e depois em operação. Convidar o Dr. Ricardo Arten, CEO da BTP, Brasil Terminal Portuário, para fazer o seu questionamento, por favor. Primeiramente, boa noite a todos. A pergunta é direta para o Dr. Tércio. Se a gente olhar efetivamente uma parte técnica, a parte técnica na ponte, a localização que ela está hoje, ela é viável? Bom, é importante levantar aqui também um ponto. Houve uma manifestação oficial da Marinha preliminar, diga-se de passagem, e uma manifestação, inclusive da praticagem, dizendo do não óbice ao traçado e aos vãos da ponte. A bacia de evolução hoje, na qual a praticagem se baseou para fazer a manifestação dela, no qual a Marinha se baseou para fazer a manifestação dela, foi induzida ao erro, porque ele fez uma manifestação em cima de um cenário pretérito e não de um planejamento futuro de porto. Isso é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, é muito fácil você fazer, não tem um problema de manobra nas condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, céu de brigadeiro, mar calmo, faço a navegação. Eu quero ver uma simulação em neblina no Canal de Santos, passando por baixo da ponte. A atividade de praticagem é mitigar risco. Adicionar uma ponte é aumentar risco. Então, o que a gente precisa ponderar aqui é tempo de manobra, tá? Hoje, a Santos Brasil, ela perde 2 horas operacionais, vocês perdem 4 horas operacionais. Se incluir a ponte, a Santos Brasil vai aumentar, sim, a quantidade de horas não operacionais. Porque a situação da fila do canal de Santos não é a fila de quem está na boca do canal ou a fila de quem está no fundo do canal. É uma fila única. Quem tiver para entrar no canal, na Down Química, está na boca do canal, vai precisar esperar, sim senhor, um navio do Tiplan sair e confluir todo o movimento de operação ali no Sabuó para poder sair na barra do canal e aí depois o navio da Down lá na barra entrar na sua operação. Próximo a fazer o questionamento da plateia, Irineu, por favor. É o presidente da MSC no Brasil, o senhor Elber Justus. Boa noite. Para a Ecovias. Eu entendo que o projeto foi feito com navios de 366 metros, que já são navios obsoletos na frota mundial, né, no comércio internacional. Navios de 400 metros já são lançados há mais de 5 anos, então entendo que já, além de ser o presente, já é uma realidade no comércio internacional. Queria entender por que esse projeto está contemplando navios que já são ultrapassados, apesar de ainda não estarem em operação no Brasil, e não pensando numa possível expansão do tamanho da frota. Obrigado pela pergunta. Acho que os pontos, essas premissas de projeto bem colocadas, né, o navio 366 foi nos colocado pela praticagem, pela Marinha, como o próximo estágio, aí, a pretensão de operação no porto. E eu acho que aqui todos sabemos, né, as limitações que o próprio porto tem. Então, esses mais ou menos 230 metros de canal existente, eles são respeitados pela ponte, até um pouco mais lá no fundo, justamente porque ele é a limitação atual do porto
E é dito pelas autoridades, por todos que foram consultados, inclusive pela modelagem, que o Tércio acho que está muito feliz nessa questão de um seminário bastante técnico. Essa questão da neblina é uma preocupação, tem um balizamento muito tecnológico, justamente para que isso que o Tércio falou. O canal do Porto Santos, me corrijam aí os especialistas, ele tem umas limitações muito grandes nas curvas. Há quem duvide que o navio do 400 vai entrar. Então, por questões das restrições que ele já possui, a ponte não vai inibir o canal do Porto Santos, exceto um tempo de manobra. A BTP conhece isso melhor do que eu, é o core business dela. A gente simulou, né, a posição do último berço da BTP, a manobra, porque a gente tem a clareza de que as questões dos navios 366 acima, aquele trecho do canal do Saboó já é um limitador natural, seja pelos terminais da AGEL, seja pelas ampliações que a própria BTP e o STS-10 pretendem fazer. E por fim, só para fechar, a questão do que o Tércio mencionou muito bem, a compatibilização dos projetos. Os projetos foram compatibilizados com Santorini, temos hoje um aval do Grupo AGEL, do terminal Santorini. O projeto foi bastante modificado para se adequar a esse terminal. Temos os tupes lá, que eu não sei se eu vou me expressar corretamente, o Tércio sabe melhor que eu, mas tanto da Triunfo e todos os que ali pretendem se ampliar e se desenvolver, foram compatibilizados com o traçado e já estão se desenvolvendo em cima do traçado da ponte. Temos uma pergunta do Santa Portal, Irineu, que veio tanto para o deputado Bozella quanto para a deputada Rosana Vale. Uma vez que esse projeto não tem dinheiro público, é correto afirmar que ele não terá pedágio? Vou começar pela deputada Rosana Vale. Vou passar essa resposta aí para a Ecovias. Rui, Bozella quer se pronunciar? Esse questionamento veio pelo Santa Portal para os dois deputados. Você quer fazer algum pronunciamento ou passamos direto para a Ecovias? Não, é importante o pronunciamento da Ecovias, né? Até para que a gente tenha clareza no debate, né? Quanto mais transparência é fundamental. Eu acho que existem outras questões que foram colocadas, né? Com relação a concessão das perimetrais, né, que pode ser uma alternativa até com relação a pedagiar, né, salvo engano, dentro da extensão do contrato que está sendo proposto pelo governo do estado de mais 30 anos. É uma extensão bastante substancial que realmente é fundamental que esse debate esteja acontecendo, né, para a gente entender, porque são 30 anos de contrato e não dá para também a gente pedagiar qualquer tipo de ação que vai ser implementada. E o povo, em última análise, sempre acaba pagando a conta. Obrigado pelo repasse da pergunta, deputado também pelas considerações. O financiamento do ponto de vista dessa ponte através do sistema Anchieta Imigrantes é um pouco o que o Valdemar falou antes. O pedagiamento do sistema Anchieta Imigrantes subsidia a construção dessa ponte em troca de prazo. O prazo, a gente não está colocando ele cravado, até porque depende de modelagem, ela é, como o Tércio falou, ela depende da amortização, etc. Nós estamos falando de uma amortização, deputado Bozella, na ordem de 6 a 8 anos de extensão de prazo. Todo o sistema Anchieta Imigrantes ajuda a pagar essa infraestrutura, isso sim. E há um pedágio de saída lá na Cônigo para que não haja o desbalanceamento e a fuga dos modais. Justamente porque se houver uma nova infraestrutura sem o pedagiamento, haverá fuga e sobrecarregamento dela. Então há sim um pedagiamento de saída, mas não é esse pedágio que paga a ponte, obviamente. Irineu, temos questionamento da plateia? Sim, do senhor Eduardo Lustosa, representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. Boa noite a todos. Em relação à modelagem financeira, que parece que é o grande entrave, né, dessa discussão, essa arrecadação anual estava na ordem de 120 bilhões de reais. Então, essa posição nossa aqui de pedintes, pobres e miseráveis, né, buscando receita, ela está equivocada. Né? Nós temos que transferir esse ônus, né, do túnel, e é inevitável nós falarmos em 3 túneis, um no início, outro no meio, outro no fim, né, ela tem que estar num planejamento de curto prazo, médio e longo prazo. Né? Então, eu acho que, aí vem a pergunta para o Tércio, que ele está direto lá com o ministro e os nossos deputados federais. Eu acho que é missão de vocês levarem isso lá e voltar a mudar essa engenharia financeira que, ao meu ver, está totalmente equivocada. Obrigado. Bom, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente discute planejamento metropolitano de transporte
logístico e de passageiros, né? O urbano se confundindo com o transporte de carga, até porque existem competências federativas a serem respeitadas, inclusive competências de secretaria dentro do próprio governo do estado, né? A nossa postura aqui vamos pegar esse projeto aqui, vamos mexer, vamos botar nosso time para olhar o que a gente pode mexer na perimetral, nas duas perimetrais e fazer a conexão com o túnel. Eu adoraria estender a mão para o governo do estado e falar, faça essa obra para mim, né? Podemos fazer isso no ambiente de concessão da Ecovias? É possível juridicamente? Vamos discutir. Isso, inclusive, é um tema que eu gostaria de propor no nosso seminário. Não é só um seminário de engenharia, né? É um seminário de engenharia, mas é um seminário jurídico também, né? Porque, às vezes, não basta ter boa vontade. Tem que ter um advogado embaixo assinando essa boa vontade. Agradeço, presidente. Eu vou, através do Santa Portal... Pois não, deputada. Só queria reforçar que nós temos exaustivamente conversado com o ministro da Infraestrutura, projetos de lei, se falou aqui da outorga, defendo que a cidade tem o ônus, mas que tenha o bônus de ter um porto. Estamos vindo de décadas de indicações políticas no porto, de desmandos, e precisamos mudar esse quadro. Estamos no caminho, estamos articulando, estamos conversando e tentando trazer para a cidade de Santos essas decisões, para a cidade do Guarujá essas decisões, porque nós precisamos ter a infraestrutura que nós merecemos. Nós temos um porto, a população precisa participar das decisões e o dinheiro precisa ficar aqui. O dinheiro precisa ficar na infraestrutura da nossa região. Agradeço, deputada, pelas suas palavras. Vou destinar um questionamento que foi realizado através do Santa Portal para o representante do governo federal e do governo do estado também. Muito se fala que a ligação proposta pelo governo do estado atenderá à logística portuária. Muitos afirmam que haverá desequilíbrio comercial no Porto de Santos. A proposta atual é do governo do estado, mas a estratégia do maior porto da América Latina é do governo federal. Esse projeto, hoje, está alinhado entre o governo do estado e o governo federal? Eu acho que essa pergunta foi a pergunta que deu causa a essa nossa conversa de hoje, que a gente está enxergando que claramente o que está sendo proposto pelo governo do estado e o que está tendo o nosso planejamento enquanto governo federal por meio da companhia Docas, não há esse alinhamento. Então, o que a gente está buscando, por meio dessa iniciativa, que é extremamente oportuna e bem-vinda, como eu coloquei na minha abertura, e a gente já tem feito também essa discussão diretamente com o governo do estado, é fazer esse alinhamento, tentar identificar quais são os pontos onde não há discussão. Ok, isso segue. Quais são os pontos onde há discussão? Nossa discussão, de novo, repetindo o que foi falado várias vezes hoje, não é apaixonado. A gente discute em cima de premissas, como o doutor Clídio colocou muito bem. Quais premissas, quais problemas da comunidade da Baixada Santista essa ponte busca atender? É a mobilidade? É a solução logística? É a movimentação de carros? É eliminar as catraias? Assim, em cima dessas propostas, essas propensas ações que a gente pretende trabalhar, quais são as soluções possíveis? Quais são melhor atendidas pela ponte? Quais são melhor atendidas pelo túnel? Então, esse alinhamento, eu entendo que é o momento que nós estamos hoje. Não estamos fechados unicamente com solução de engenharia. O desenho jurídico que vai amparar... Tem um fã, enfim, que vai solucionar essa questão, que é via concessão. Ok. Como é que a gente trabalha essa solução econômico-financeira dentro do nosso projeto de engenharia que a gente quer? Então, ter essa solução atrelada a uma resposta econômica, isso é premissa. E isso a gente pretende construir junto com o governo do estado de São Paulo e sem abrir mão do planejamento de longo prazo do setor portuário. Esse é o ponto. Agradeço ao Fábio. Valdemar, por favor, as suas considerações. A questão que nós trazemos aqui, o governo do estado, não é discussão túnel-ponte, definitivamente. Túnel foi uma proposta do governo do estado e ele só não saiu do papel desde 2012 por falta de recurso. E agora o governador Dória viu, com a sua perspicácia política, que aí é um outro elemento que tem que entrar na solução, de ter um projeto na mão, pronto, faltando apenas a conclusão do processo de aprovação ambiental, que deve sair por volta de setembro, outubro. E aí, se isso tudo ocorrer, nós não vemos nenhuma dificuldade do ponto de vista ambiental. Saindo a aprovação do EIA-RIMA,
Aí vai passar por um estudo da agência reguladora, que vai pegar o projeto feito pela Ecovias, que tem uma estimativa de custo. Os técnicos da Arcesp vão entrar nos detalhes do projeto para fazer uma avaliação de fato qual seria o custo desse projeto, dessa construção. Depois colocar no plano de negócios da Ecovias, com o resto das concessões ligadas, e fazer uma projeção de um plano de negócio onde tem que ser amortizado o capital que vai ser investido, mais a manutenção, e isso vai chegar num cálculo, não mexendo na tarifa, vai se calcular um prazo de extensão da concessão. Vamos trabalhar junto. Eu topo aqui. Vamos trabalhar junto porque o ponto importante... Vamos trabalhar junto. A gente está solicitando o projeto de engenharia do túnel para trabalhar junto com você. Ninguém está dizendo aqui, vamos trabalhar... Pelo contrário, foi engraçado, quando a gente assumiu o trabalho aqui, a primeira coisa que eu fui conversar com o vice-governador Rodrigo Garcia, falou assim, eu quero ser parceiro do governo do Estado de São Paulo. Não faz sentido o maior porto do Brasil ser antagonista ao governo do Estado de São Paulo. Vamos trabalhar junto. A solução da ponte está parecendo que é assim, a porta dos desesperados, né? Abraça aquele projeto que é o último que tem. Não é assim. Nós estamos discutindo aqui uma solução para respeitar o Porto de Santos. Eu quero trabalhar junto. A gente consegue construir juridicamente uma solução em que a Ecovias, com a sua força de capital, possa investir nas perimetrais. A gente consegue investir numa solução jurídica e engenharia para reduzir o custo do túnel. Naquela época, tinha muito antagonismo político. O governo do Estado não estava alinhado com o governo federal, não teve limite para a ampliação da sua capacidade de endividamento. A prefeita do Guarujá estava em antagonismo com o governo do Estado. Existia, então, assim, era muito puxa lá, puxa aqui, e cada um vai pedindo, e aí o projeto, que era para custar 3,4, custa 8 e tralalá. Então, a nossa equipe já sentou para diminuir a interferência do lado de Santos. Estamos fazendo a análise de engenharia para diminuir as interferências do lado do Guarujá. Eu preciso do projeto, né? A gente oficiou a secretaria pedindo o projeto de engenharia do túnel para poder trabalhar em cima dele e ter número. Porque, assim, do nosso lado, a gente quer trabalhar junto. Nós queremos agradecer a participação de todos. É claro que muitos outros gostariam de fazer perguntas. Recebemos muitas outras perguntas, não só das pessoas que estão aqui na plateia, como também através do Santa Portal. Ficamos lisonjeados com isso, mas, lamentavelmente, estamos limitados pelo tempo. Obrigado, então, pela participação de todos. E, para encerrar, eu gostaria de convidar para as considerações finais a professora doutora Lúcia Teixeira, presidente da Unisant, e também a professora doutora Silvia Teixeira Penteado, reitora da Universidade de Santa Cecília, para as considerações finais antes do encerramento deste fórum de debates. Boa noite. Agradecer a disponibilidade e o alto nível desse debate técnico e democrático. Uma grande lição também, não apenas aqui no auditório, e também no auditório e também nesse palco. Avançamos muito no dia de hoje. Esse teatro vive um dia de glória. Agradecemos aos senhores que deram um grande espetáculo e que continua esse grande espetáculo de cidadania. Muito obrigada a todos. Agradecer a presença de todos, das autoridades presentes, pela elegância do debate, que deixa, acima de tudo, uma lição de civilidade e de democracia. E propomos-nos a continuar e levar, tanto ao âmbito do governo estadual quanto federal, as propostas que aqui foram apresentadas e as demais também, porque o debate continua. Esperamos receber as perguntas para o nosso e-mail do Santa Portal, que não puderam ser respondidas. Muito obrigada, parabéns a toda a equipe. Muito obrigada. Queremos também fazer um agradecimento especial ao diretor do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira Filho, um dos responsáveis pela realização desta iniciativa.
Primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios. Realização: Sistema Santa Cecília de Comunicação.